Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, entrar na presença de Deus agora. Alivia o teu coração da preocupação do dia de amanhã, das coisas que podem estar te perturbando. Feche os seus olhos e se vê na presença de Deus, porque é isso que nós estamos, como irmão, como igreja. Nós estamos na presença de Deus para louvar, para bendizer. Nós estamos na presença de Deus como família, como povo. Pai, nós nos colocamos reunidos aqui para louvar e bendizer ao Senhor, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, nós nos alegramos de estar na Tua presença nessa noite junto com os irmãos. Talvez a preocupação esteja tentando tirar a nossa visão do Senhor, e eu peço que em nome de Cristo Jesus, o Teu Espírito nos deixe focado numa íntima comunhão com o Senhor, ó Deus. Eu sei que poderemos dizer que nós já devíamos vir preparado para esse momento, ó Deus, mas a correria do dia a dia, enfim, os afazeres, tudo aquilo que aconteceu nesse dia pode estar tirando de nós essa ligação. Assim nós pedimos que Teu Espírito aquiete os nossos corações e nós possamos entrar na Tua presença. Que nós queremos viver esse momento, Deus, intensamente, porque nós Te amamos e queremos declarar isso com o nosso louvor e com a nossa adoração. Assim nos colocamos diante do Senhor para louvar e bendizer o Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé e nós vamos estar então entrando na presença do Senhor com o nosso louvor, com a nossa adoração. Boa noite, igreja, graça e a paz a todos. Grandes são as Suas obras, Senhor.
nome é santo. Grandes, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós nos alegramos em Senhor. Obrigada pela tua presença nessa noite. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, pelo teu favor. Nós queremos juntos, como igreja, declarar ao Senhor o quanto nós necessitamos, o quanto nós queremos e precisamos dele nas nossas vidas. Eu te convido para cantar: Senhor, eu te quero mais do que tudo nessa vida. O que eu tenho de mais precioso é o Senhor. Corações transbordam de alegria por poder servir a um Deus tremendo e maravilhoso. Os nossos corações transbordam de gratidão pelo Deus tremendo e maravilhoso que o Senhor é, pelas bênçãos, pela graça que o Senhor tem derramado nas nossas vidas a cada dia. Os nossos corações transbordam de amor pelo Senhor. Os nossos corações transbordam de prazer em estar na tua casa,
e estar diante do Senhor, de poder se prostrar diante de um Deus tão poderoso, diante de um Deus verdadeiro, diante de um Deus fiel, que não muda, que não falha, que não mente, que não se engana. Aleluia. Nós louvamos o teu nome e te exaltamos, te glorificamos. Receba, Senhor, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Ser exaltado neste lugar e glorificado, porque não existe outro digno de receber honra, digno de receber glória, digno de receber louvor. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. Cante! Por toda eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltando nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome. Ser exaltado, ser glorificado, santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Receba todo louvor, receba a nossa adoração. Digno de louvor, digno de honra, digno de glória tu és. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome.
querendo entrar na presença do Senhor. Sabe o que é mais maravilhoso? Porque a presença do Senhor é marcante. Ela sempre marca a sua vida. Sempre que você se prostrar diante dele, sempre que você abrir a palavra do Senhor para ler, sempre que você buscar o Senhor em oração, você nunca vai sair da mesma forma. Porque o Senhor sempre traz uma marca na sua vida. O Senhor sempre te ensina, te corrige, te demonstra amor, te enche de esperança, fortalece a tua fé, te levanta, te sustenta, te abraça, e você nunca sai da mesma forma. Te louvamos pela tua presença marcante, pela atuação do teu Espírito, que é tão forte nas nossas vidas. Porque quando buscamos o Senhor verdadeiramente, nós nunca saímos da mesma forma. Ó Deus, e nessa hora queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, como vasos nas mãos do oleiro. Estamos aqui nessa noite para te louvar, para te exaltar, para cultuar o teu nome, para receber do Senhor instrução conforme a tua palavra. E queremos sair daqui moldados pelas tuas mãos, pelas mãos do oleiro. Faça, Senhor, na nossa vida conforme a tua vontade e não a nossa. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nesse espírito de adoração, eu convido você a vir aqui à frente para podermos elevar esta adoração em oração ao nosso Deus. Vem aqui à frente para que possamos continuar adorando a esse Deus que te fez, que te conhece. Ele quer o melhor para a tua vida. Porque lá em Salmos 143, 10 ainda diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Aleluia. Baixe a tua cabeça. Entre na presença de Deus. Fale com Ele. Abre seu coração. Pai, com grande alegria
estamos nesta noite, neste lugar. Sabemos que não estamos por acaso. Sabemos o Senhor nos trouxe neste lugar. Por isso, ó Deus, como acabamos de cantar, quebra, ó Deus, as nossas vidas. Porque o Senhor conhece cada um de nós. Sabe, ó Deus, onde temos falhados, onde temos errados. E assim, ó Deus, sonda agora nossos corações. Se for preciso, ó Deus, faça tudo de novo neste momento. Faça com que possamos começar a andar com o Senhor com toda a sinceridade, porque queremos te honrar, somente a Ti, ó Deus. E nós te adoramos, nós te amamos. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor quer nos ensinar os caminhos em que devemos andar. Ensina-nos, ó Deus, através do Espírito Santo. Faça com que os nossos ouvidos possam estar atentos, porque o Senhor fala através das nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo Espírito Santo que temos. Oh, aleluia, porque Ele está presente no nosso meio. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem se preocupado de uma maneira tão especial com cada um de nós. Nós queremos reconhecer isso a cada momento, meu Pai. Sabemos que neste mundo passamos por lutas, aflições, mas pedimos que possamos nos apegar a cada vez mais no Senhor, porque sabemos que no Senhor somos mais que vencedores, meu Pai. Oh, aleluia, meu Pai. Ajude, ó Deus, a cada um permanecer nos Teus caminhos. Repreendemos, ó Deus, todas as setas de Satanás lançadas sobre as nossas vidas. Que Satanás saia das nossas vidas em nome de Jesus. Das nossas famílias, porque queremos engrandecer o Teu nome. Nos nossos lares, nesta igreja, nesta cidade, através do Teu Espírito. Através das nossas vidas aqui presentes. Usa-nos, ó Deus, de uma maneira especial. Ó Deus, também quero colocar essas pessoas que talvez vieram em busca de uma cura, de uma libertação de uma doença, ó Deus. O Senhor conheces. E pedimos que o Senhor coloque a Tua mão saradora sobre este corpo, sobre esta enfermidade, e que em nome de Jesus esta enfermidade caia por terras. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, ó Deus, que o Senhor cuida também na nossa área financeira. O Senhor cuida do amanhã, e por isso, ó Deus, nós queremos descansar no Senhor. Entregar talvez que para nós é uma preocupação do amanhã nas Tuas mãos. E o Senhor proverá o melhor para cada um. Faça com que possamos honrar com os nossos compromissos assumidos. Assim, ó Deus, nós queremos Te louvar, porque o Senhor é presente na nossa vida. E não de passado. O Senhor se faz presente agora. E amanhã,
toda a eternidade. Por isso, ó Deus, nós te adoramos, nós exaltamos o teu santo nome. Ó Deus, ajude para que possamos aprender, viver na tua dependência. E em nome de Jesus, eu abençoo, ó Deus, a cada um que está neste lugar, buscando, ó Deus, a tua face. E em nome de Jesus, ó Deus, eu oro agradecido. Amém. Que Deus te abençoe e te dê força para continuar firme no Senhor. Amém. Querido irmão, irmã, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento de você entregar à casa do Senhor. Quero orar com você que se preparou para este momento especial. Tão especial, como é gostoso trazer o dízimo à casa do Senhor. Entregar a Ele a porção que é dEle, daquilo que Ele tem nos dado para administrar. Como é gostoso separar uma parte daquilo do suor do nosso trabalho, do fruto do nosso trabalho, para a obra do Senhor. Se você separou isso, feche seus olhos agora, eu quero orar com você. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de poder agir na Tua obra. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder cumprir uma ordenança do Senhor, que é trazer os dízimos à Tua casa. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que hoje trará o dízimo e a sua oferta. Que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medida. Que cada coração que ofertará e que entregará o seu dízimo nessa noite sinta a alegria, a paz que vem do Senhor, de poder cumprir com uma ordenança Tua. Que mais, ó Deus, do que uma obrigação, não, Senhor. Esse é um prazer trazer ao Senhor os nossos dízimos. Muito obrigada pelo nosso trabalho. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigada pelo teu sustento. Obrigada, Senhor, que mesmo em meio à dificuldade, o Senhor tem se mostrado fiel. O Senhor é fiel e tem provado isso na vida de cada um de nós. Nós louvamos o Teu nome e te exaltamos. Amém. De ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em Tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas com
As crianças podem subir, os adolescentes vão ficar hoje. Só um outro aviso, o pessoal vai estar distribuindo sacolinha lá no fundo, sacolinha de mantimento. Se os irmãos puderem ajudar, eu creio que por esses dias o pessoal da cena vai vir buscar, e nós temos pouca coisa aí de alimentos, né? Então, se você puder cooperar com alguma coisa, a gente agradece, que aí eles vão também agradecer pelos alimentos. Então, eu queria desafiar você a estar cooperando conosco. Também avisar que se você tem alguém que quer se batizar, é só entrar em contato, que nós vamos estar formando um outro grupo de batismo. Então, se alguém tiver interesse, nós já temos uma pessoa e quer se batizar. Se alguém mais quiser, vem falar comigo. Só. Acho que é só isso. Bom, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Nós tivemos uma aula hoje na escola dominical, bem legal, não é? Não é as crianças, não é? E eu gostaria de repetir essa aula, então vou pedir permissão aos que estavam presentes para a gente repetir essa aula que nós tivemos hoje de manhã, que é algo que fala, e veja como é algo que fala aquilo que a gente gosta, né, muito, como sabem. Então eu gostaria de repetir essa aula com os irmãos, que fala sobre ide pregar. Por isso eu já li no começo aquele Atos 1:8, que inclusive é o versículo-chave da nossa missão, né? A missão que a gente trabalha também além da igreja. Só para os irmãos estarem sabendo, a igreja coopera com 4 missionários diretamente. Mas eu sei que se a gente somar tudo que é ajudado pelo nosso pessoal, a gente passa de 10. Sim, por baixo, nivelando bem por baixo, né? Então eu louvo a Deus pela igreja que entende o ministério que tem e esse desafio que tem. E a lição de hoje falava sobre a igreja local e missões. E o autor da lição, a revista da Cristã Evangélica, para quem está nos ouvindo pela internet, e também queremos agradecer ao Erlo e empenho, que nós tivemos aí sérios problemas com a internet de transmissão, né? O Benjamin assistiu umas 2 vezes aí pela metade, mas graças a Deus o Hélio correu atrás e conseguiu mudar um pouco isso, e para algo que dá para assistir em casa, né? Nosso desejo não é que você fique em casa assistindo, por isso que a gente está melhorando. Nosso desejo é que você esteja presente com a gente. Mas tem situações, né, que a gente precisa entender que tem que haver uma mudança. O Benny chegou de uma viagem de 12 horas, né, 11 horas, dirigindo, não ia estar disposto, né, chegou em cima da hora também, a estar vindo da igreja. Mas não deixou de assistir, por quê? Porque a gente tinha a habilidade, ele assistiu em casa. E assim outros irmãos, por causa de doença e outras coisas mais, né? Agora, se for só por preguiça, né, aí Deus vai te dar um puxão de orelha lá na frente. Então, nós não queremos isso. Queremos que você participe conosco, que é muito mais gostoso do que estar em casa sozinho. Eu, pelo menos, acho, né? Estar junto com os irmãos é melhor, né, do que estar em casa sozinho. Abram lá em Marcos 13:34. Nós já falamos no início que Jesus
nos deixou uma ordem, que é o ir de pregai. Nós vamos ver isso também em Marcos 16:15, em Mateus 28, em Atos 1:8, a gente vê essa questão. E o que mais me marca, como eu disse para a nossa classe, é que antes de ir embora, o último conselho, ou última ordem que Deus dá, que Jesus dá, qual é? Atos 1:8. Porque o 9 fala que ele então é levado aos céus. Então ele fala, olha, vocês têm que ir por todo mundo e têm que pregar o evangelho a toda criatura. O poder do Espírito Santo desce sobre vocês para isso. Essa é a responsabilidade de vocês, pregar o evangelho. Eu falei para a nossa classe, falei, é mais ou menos assim, você vai viajar, vai deixar o filho em casa, ou vai deixar alguém em casa, responsável. Então, quando você está fechando a porta, ou está entrando no carro, você fala, não esquece de fazer isso, isso e isso, não é? Não esquece de dar comida para o cachorro, não esquece de apagar a luz, não esquece disso, porque é algo que a gente acha que é importante, algo que possivelmente a pessoa pode esquecer, e a gente enfatiza. Então, a gente está saindo e está enfatizando isso. Jesus estava indo embora, e ele disse, olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e esse poder é para evangelizar o mundo. Evangelizar o mundo. Essa é a ordem. E lá em Marcos 13:34, diz o seguinte, é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. É mais ou menos assim, o patrão vai sair de férias, né? E diz, olha, tal dia eu volto, né? Então você vai lá no escritório, ou vai lá na empresa, né? Você vê o pessoal tudo meio à vontade. Por quê? Porque sabe que o patrão não vai aparecer, aquela história toda, o chefe também, né? E assim vai levando até, vamos dizer, vai voltar dia 13. Aí dia 13 está todo mundo na ativa de novo, né? Nós estávamos até brincando, falando assim, não sei quem que até comentou, falou assim, é mais ou menos assim, deixa a grama crescer até o dia 12. 12 vai lá, limpa tudo, deixa bonitinho, amanhã, acho que foi o Paulo até que falou isso, deixa tudo bonitinho, por quê? Porque o patrão vem amanhã. No nosso caso, ou com muitos que saem, né, muitos patrões acabam saindo de férias, nem fala direito, deixa aquela interrogação na cabeça dos funcionários, e nem quando vai voltar. Por quê? Para que as pessoas se esforcem como se tivesse o olho do dono, né, em cima, o olho do patrão. E Jesus disse, olha, vocês não sabem quando eu venho, nesse exemplo. Então, vocês têm que estar preparados. E o preparado aqui, eu entendo que é também levando a mensagem do Evangelho. É se preocupando com essa ordem de Jesus, que é uma ordem importante. Tanto que, antes de ir embora, ele enfatiza novamente. Olha, vocês... E ali, ele tira toda a desculpa que a gente dá. Aquela velha desculpa que a gente ouve sempre. Não, eu não prego o Evangelho porque eu não sei pregar. Ele diz o seguinte, mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Eu entendo que ali ele tira toda a nossa desculpa. Né? Ele tira fora toda a nossa desculpa. Essa é uma ordem geral para todos os cristãos. A todos aqueles que um dia se converteram, que entenderam a mensagem do Evangelho, que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e que também desceram as águas do batismo, que é uma ordenança de Jesus, tem esse dever, essa obrigação, ou esse privilégio. Eu entendo que a maneira como você vai interpretar essa ordem de Jesus, é a maneira como você vai responder. Se você vê isso como obrigação, fica uma coisa pesada. Cada vez que se você faz por obrigação, não é? Fica uma coisa pesada. Mas se você entende que é um prazer você ter como digo sempre, um remédio que você vai dar para uma pessoa, que você vai ver que vai ser bom para ela, e não só bom para essa vida, mas para toda a eternidade da vida dela, eu acho que isso é um privilégio. Então, se eu faço alguma coisa, entendendo que é um privilégio fazer aquilo ali, eu creio que eu vou fazer de maneira diferente. Então, entendo que é um dever, é uma obrigação, mas nós temos que olhar como um privilégio, como um prazer
de fazer algo tão bom, quer dar algo tão bom para as pessoas. E chega um momento que Deus também, Ele separa algumas pessoas para um trabalho diferente. Aí então entra o ID e o envio de missionários. É sobre isso que a lição hoje. A lição 7 do nosso estudo trata sobre isso. Abram lá em Atos 13. Eu gostei muito da abordagem do autor da lição, nesse Atos 13, e também nos outros, em que ele foi discursando sobre isso. Atos 13, de 1 a 4, diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito, desceram-se e dali navegaram para Chipre. Irmãos, essa é uma passagem das mais belas, no sentido da presença do Espírito Santo. Duas passagens que eu gosto muito, uma a gente já falou várias vezes aqui, que é a questão de Pedro e João indo para o templo orar e curam aquele aleijado. Eu acho a simplicidade daquele momento algo singular na palavra de Deus, algo lindo, maravilhoso. A experiência que eles tiveram ali maravilhosa. E essa aqui da presença do Espírito Santo. Eu costumo sempre exemplificar assim: ali tem 5 cadeiras, 4 cadeiras estão tomadas pelos líderes da igreja naquela época, e uma outra cadeira tomada pelo Espírito Santo. Me parece aqui que a presença do Espírito Santo era algo tão marcante aqui, que não era algo assim que não fosse visível. Pelo menos maneira como foi escrito, e é isso que me fala esses versículos toda vez que eu leio, que a presença do Espírito Santo assim era algo visível, não era apenas superficial, ou não era apenas algo assim que, como a gente mesmo costuma presenciar, algo que não é palpável, algo que não é só espiritual. Aqui não, aqui parece que é algo realmente palpável, algo realmente que fosse notado pela presença dos outros, a presença do Espírito Santo. Né? E diz aí que, o versículo 2, que eles estavam jejuando e orando. E o autor dessa revista, ele diz: adoração por excelência. Ele chama esse momento. Diz aí que eles estavam então jejuando, servindo eles ao Senhor, trabalhando para o Senhor, e jejuando, né? Disse-lhes o Espírito, quer dizer, eles estavam buscando a presença do Senhor. Nós costumamos dizer sempre que adoração é quando a gente vem na igreja e louva ao Senhor, né? Mas a adoração verdadeira, aqui como ele diz, a adoração por excelência, vai muito mais do que simplesmente chegarmos aqui, levantarmos as nossas mãos, cantarmos ao Senhor e louvarmos ao Senhor. É muito mais do que isso. E aqui ele diz que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, em algumas traduções jejuando e orando. Eles estavam buscando essa comunhão, essa afinidade com o Senhor. Eles estavam ali porque queriam ouvir o Senhor, queriam ouvir a presença, sentir a presença do Senhor. Eles não faziam isso de uma maneira superficial. Lendo o livro de Atos e outros livros, a gente percebe que eles buscavam realmente essa presença do Senhor. E aqui ele coloca como adoração por excelência. Eles estavam buscando a presença do Senhor com jejum e oração. E quero entender aqui também que muitas vezes, diferentemente daquilo que a gente faz, que jejuamos e oramos, quando fazemos, né? O fazemos porque nós precisamos de alguma coisa ou queremos alguma coisa. Talvez essas pessoas estavam fazendo, pelo que me parece, eles buscavam e tinham essa vida de oração e jejum,
porque era algo que era a prática da vida deles. Não era só um momento, só um determinado período, mas era algo comum na vida deles. Era algo comum na vida, não por imposição. Nós estamos com uma amiga nossa, e o filho dela está num país fechado por evangelho, e ela disse que esteve lá, é um país muçulmano, então ela esteve lá no mês do Ramadã, que é o mês que eles fazem jejum o dia inteiro, do nascer do sol ao pôr do sol. E ela disse que chegou um dia, o calor estava a 53 graus. Imagina, você jejum de água, comida e água, não é só comida, é jejum de comida e água. E ela disse o seguinte, nós estávamos na rua, já estava com muita sede, e meu filho falou, olha, nós vamos procurar um lugar que seja escondido para a gente beber essa água. Porque a gente corre o risco de alguém da rua nos ver bebendo água nesse horário e a gente ainda apanhar. Porque é uma obrigação, tem que se fazer isso. Mas tem que se fazer. Mesmo que eles acabam não exigindo dos estrangeiros, mas corre o risco de pegar um mais... Sim, mas... E aí até conseguiram achar um lugar que escondido eles puderam comprar a água e beber essa água. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer uma coisa de liberdade. E eles estavam fazendo, eu creio isso, com mais sincero coração, e não estou dizendo que esses também não fazem, dentro daquilo que eles acreditam, não é? Eu acho que crença é uma coisa muito pessoal, e uma questão de certo ou errado é outra coisa. Mas crença que eles têm, de repente leva a isso mesmo, e eles fazem, e devem ser, entre aspas, louvados por essa atitude, de crerem em alguma coisa e fazerem naquilo que crerem. Então, muitas vezes nós cremos em alguma coisa, mas não fazemos, diferentemente do que muitos desses. Talvez seja para nós, né? Então, a adoração por excelência, buscando comunhão com Ele, a fim de conhecer a Deus mais, de conhecer a sua vontade, de estar na presença de Deus. Irmãos, para sermos uma igreja que cresce, que se desenvolve, nós precisamos buscar a Deus em oração com jejum. E eu quero desafiar você a buscar a Deus, não porque você precisa de alguma coisa, mas buscar a Deus por aquilo que Ele é somente. Não é por aquilo que Ele é. Isso trazia algo que nós precisamos, sensibilidade, irmãos. Sensibilidade. A sensibilidade espiritual. Continua falando no versículo 2, e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que o Senhor os tem chamado. Precisa sensibilidade do Senhor para ouvir um chamado da voz do Espírito Santo. E eu creio que falta muito para as nossas igrejas, e em muitas igrejas, essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E como eu disse aqui, parece que é algo bem palpável, porque quanto mais sensível você está, mais a tua reação, né? Você está sensível a alguma dor, qualquer coisinha, não é isso? Lembra do dentista? O dente já está doendo, né? Está sensível à dor. Qualquer ameaça, não precisa nem encostar aquele ferrinho, não vou falar a palavra aqui, né? Aquele ferrinho horroroso lá. Hoje já está mais chique, né? Dá injeção, aquela coisa. Mas antigamente não tinha nada disso, né? Dá uma anestesia, tal. Antigamente não tinha nada disso. Então ficava sensível, só do ameaçar o dentista, se abrir a boca, ele ou com a maquininha, ou com aquele cutuca lá dentro para, né? Para saber como é que está a situação, não é? Dá até um arrepio na gente. É por quê? Porque está sensível à dor, uma pessoa está sensível porque passou por uma situação difícil, então tudo que você fala, de repente ela chora, e assim por isso a sensibilidade, e essa sensibilidade eles tinham de ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos. Olha que coisa linda. A decisão foi tomada, não porque eles sentaram, planejaram e falaram, não, nós vamos planejar então a nossa comissão de missões.
Então vamos preparar alguém para mandar para o campo missionário. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E não sei o que, e não sei o que mais. Não é? Como bom batista, né? Dizem que havia um avião cheio de pastores batistas. E esse avião começou a cair, né? E aí o que fazer? Vamos fazer uma comissão para decidir o que fazer, não é? É assim, tudo é comissão, tudo. Não é assim, irmãos, não é? Eles sentiram a direção de Deus. Claro que tem que haver planejamento, uma série de coisas, mas em primeiro lugar ouvir a voz de Deus. Eu digo que as nossas igrejas hoje estão pecando muito nisso. Porque levantam pessoas sem ouvir a voz de Deus. A pessoa levanta e fala, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, e todo mundo, ai que beleza, ai que maravilha, porque esse jovem quer ir para o campo missionário, está a entregar a sua vida para Deus, e não sei o que mais. Né? Ele tem uma vida medíocre, onde ele está, na igreja que ele está, não trabalha, não faz nada, faz lá um negocinho, ou outro dentro da igreja, aí... Só para a gente que está na frente de missões, né? Aí pega essas pessoas que se dizem com chamado missionário, aí você envia, e ele vai para cá, vem para lá, vai para cá, vem para lá, vai para cá, vem para lá, vai enfincar o pé no lugar e trabalhar mesmo que é bom? Nada. Porque faltou sensibilidade das pessoas que apoiaram, que andaram com essa pessoa. E nós tivemos como missão já alguns casos desse jeito, não é? E eu não estou nem culpando essas pessoas, nada disso. Mas estou culpando essa falta de sensibilidade que muitas igrejas, nós mesmos temos, muitas vezes, de ouvir a direção e a voz de Deus, aquilo que Ele quer, quem Ele quer e como Ele quer. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, essa convicção. Ele colocou que os profetas estavam convictos de que se tratava de uma ordem divina, portanto não hesitaram em comunicar à igreja. Eles receberam aquilo como uma ordem. E vejam bem, eles não estavam separando qualquer um. Eles estavam separando os melhores. Não era qualquer um que eles estavam separando. Era Saulo, que se tornou Paulo, e Barnabé. Quem conhece a história de Barnabé, sabe que é um homem excepcional. Espiritualmente, humanamente. Quem conhece a vida de Paulo também sabe que é um homem excelente. Se podemos dizer assim, eram dois trabalhadores de primeira. Você pegar os dois melhores que você tem dentro da igreja e falar, não, esses dois nós vamos mandar embora para a obra missionária. Tem que haver sensibilidade da parte deles, de quem está enviando. Isso havia na igreja e eles então separaram a Barnabé. Então havia aqui sensibilidade espiritual. Por quê? Porque eles buscavam Deus, eles tinham uma verdadeira adoração por excelência. Buscando a Deus com fervor, com ardor, você se torna sensível à voz do Espírito Santo. Não é? E eu fico pensando, igrejas que escolhem os seus líderes por um currículo, como muitas têm feito hoje em dia. Como se fosse uma empresa. E lá vem um currículo porque ele se formou na faculdade, não sei do que. Né? É pastor, PhD, doutor, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. E muitas têm feito isso. Outras escolhem por conveniência. Porque é isso que nós queremos. Irmãos, não é aquilo que nós queremos. É aquilo que Deus quer. É aquilo que Deus quer. É o líder que Deus quer. Isso é o que deve acontecer na igreja. E para se levantar missionários também, é aquele que Deus quer, não é aquele que a gente acha, pensa, mas é aquele que Deus vai levantar. E eles estavam, então, ouvindo, tinham sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Que nós possamos buscar a presença de Deus, irmãos, possamos chegar um dia como igreja, cada vez mais perto dessa realidade.
Sim, temos que planejar, temos que ter os pés no chão, mas ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito, não só na nossa vida como igreja, mas em todas as vidas, é o melhor para nós. Ele também fala de uma obediência incondicional. Isso é possível porque eles adoravam a Deus, estavam com o coração sensível, sabiam que essa era a voz de Deus, e quanto à voz de Deus, a vontade de Deus, a gente nunca vai contra. Versículo 13 diz, então, jejuando e orando, novamente, enfatizando, jejuando e orando. Aí então impuseram as mãos e os despediram para a obra que os tenho chamado. Eles enviaram então a Paulo e Barnabé para aquilo que Deus tinha designado. Os melhores, não qualquer um, os melhores. Eles foram separados e foram enviados. Uma obediência incondicional que só é possível quando nós sentimos realmente a mão de Deus, a vontade de Deus, nós ouvimos a voz do Senhor. Nós vacilamos muitas vezes porque nós não ouvimos a voz do Senhor. Aí então não obedecemos, mas aqueles obedecem. Oxalá nós possamos chegar a isso como igreja. Mas isso só vai possível na vida da igreja quando for possível na sua vida. Só é verdade na vida da igreja quando isso for verdade na sua vida. Quando você tiver uma verdadeira adoração, uma adoração por excelência, quando você for sensível à voz de Deus, através do Espírito Santo, e for obediente, isso vai acontecer na vida da igreja, porque a igreja somos nós. E a igreja, o prédio? Não, somos nós. Então, essa é a primeira dupla de missionários que se ouve falar na história da igreja. E já começou, não começou com qualquer um, começou com coisa boa. Homens de Deus, homens que realmente tinham um coração voltado para Deus. Coisa de primeira. É assim que nós temos que fazer para o Senhor. Sempre de primeira, não é qualquer coisa. É sempre de primeira. Depois Filipenses 4, 10 a 19, porque não é apenas a igreja, bom, já fiz a minha parte. O missionário pega a sua malinha, vai para onde você tem que ir e tchau. Nós já ouvimos a voz de Deus, então você te vira lá na frente. Faça o que você tem que fazer. Não é isso. Há um dever nosso de manter essas pessoas lá no campo missionário. Através do quê? Do sustento financeiro, do sustento de presença, de apoio. Assim deve acontecer. Filipenses 4, de 10 a 19, nós vemos Paulo, um homem que foi escolhido lá atrás, para estar no campo missionário, para estar pregando, levando essa mensagem. O poder do Espírito Santo havia descido sobre ele, para estar pregando a mensagem. E ele diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Filipenses 4, de 10 a 19. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tenheis antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido
desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós falamos até que Epafrodito, né? É um nome tão bonito. De repente você pode... O Paulo falou que o primeiro neto dele, ele falou que quer que se chama Epafrodito. Né? Epa, está chegando. Ele disse lá em cima, lá. Então, não sei se vai acontecer, mas ele falou que era um nome bonito para ele pôr no neto dele. Mas, irmãos, aí nós vemos Paulo agradecendo a igreja, porque havia enviado para ele aquilo que ele precisava para o seu sustento, não só uma vez. E aqui nós temos que entender uma coisa. Naquela época, não é como hoje. Você quer ajudar alguém? Você põe no correio alguma coisa, você deposita um dinheiro na conta dessa pessoa, desse missionário. Você pega um avião, vai até lá, pega um ônibus, vai até lá. Você faz uma caixa com mantimentos, e como a gente vai fazer para a cena, eles vêm aqui, pegam e levam para lá. Naquela época não era tão simples assim. Era difícil. Tinha que se andar quilômetros e quilômetros aí a pé ou no lombo de um animal. Corria-se risco de assaltos, era muito grande naquela época. Ainda mais quando estava carregando algum volume. Então não era tão simples assim, mas essa igreja investiu. E infelizmente já naquela época existiam igrejas que não tinham essa visão, não se empenhavam nisso. Como Paulo disse, vocês foram a única, entre tantas outras, que talvez foram abençoadas por Paulo, que nasceram do trabalho de Paulo. E não se associaram a ele, não ajudaram, não abençoaram a vida dele. E Paulo diz, olha, eu sei ter necessidade, não é o problema. Não é isso. Mas seria bom se a igreja participasse. Né? É um privilégio, diz lá no versículo 10, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tenhei antes, mas vos faltava oportunidade. É um privilégio para nós podermos ajudar alguém, podemos abençoar alguém. É melhor dar do que receber. Se você está podendo dar, é porque você está bem. Melhor é dar do que receber, porque você está recebendo é porque você está precisando. Se você tem condição de dar, agradeça a Deus, porque tantos talvez queriam até dar, mas não têm. Então é um privilégio da igreja, é um privilégio nosso poder cooperar no ministério de alguém, na obra de alguém e assim por diante. É um privilégio para a igreja poder participar aí no sustento desses 4 missionários. É um privilégio para nós. E Deus tem abençoado, e aquilo que a gente tem colocado como propósito de fazer, vai acontecendo de uma maneira ou de outra. Eu disse para a nossa turma que é duro, como já há 20 anos na frente de missões, é duro quando você ouve falar que, e a gente até brinca, que uma igreja precisou trocar a porta da igreja, e aí parou de ajudar aquele missionário porque não tinha dinheiro. Precisei trocar a porta da minha igreja. Né? Aquela porta já não estava tão bonita, eu precisava de uma porta nova. E talvez aqui dentro tenha alguém que pense assim, você primeiro tem que cuidar daqui. Mas, meu querido, uma porta não vale a vida de um ser humano salvo em Cristo Jesus nunca. Nem se ela tivesse estourada e amarrada com um cadeado. E se você dá, você tenho certeza, posso afirmar isso para você, Deus vai te dar, não só uma porta nova, mas o batente e tudo mais que precisa para ser feito naquele lugar. Eu tenho experiência disso. Várias experiências dessa parceria e desse privilégio de poder dar. É uma parceria, como diz aí também o versículo 14 e 15, que Paulo fala, todavia me fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que o início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja
se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. E aqui, abrindo um parêntese, Paulo não parou a sua obra porque as outras igrejas não se associaram a ele. Por quê? Porque ele foi chamado por Deus. Ele não foi levantado por homens, por pessoas, por igrejas, ele foi levantado por Deus. E aquele que é levantado por Deus, não é os problemas financeiros, não são as dificuldades do campo que vão segurá-lo de pregar o Evangelho. Ele disse, eu sei passar tudo, e vou passar, porque eu tenho um chamado, uma direção do Senhor. Eu tenho uma ordem do Senhor e vou cumprir essa ordem de qualquer maneira. Mas ele se alegra. E é interessante que o coração de Paulo é tão grandioso, que ele se alegra porque ele estava recebendo, ele diz no versículo... cadê aqui? No versículo 17, ele diz o seguinte, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente ao vosso crédito. Aquilo que eles estavam fazendo para ele, estava chegando como um sacrifício agradável e suave diante do trono do Senhor. E estava aumentando o crédito deles diante da presença de Deus, não de homens. E Paulo fala que ele se alegra em receber isso, muito mais, porque essas pessoas iam ser beneficiadas por estarem ajudando a ele, do que propriamente de receber aquele material, de receber aquela ajuda. Esse é o coração de um servo do Senhor verdadeiro, como Paulo. É um privilégio ter uma parceria com um homem desse. E tantos outros, irmãos, é um privilégio para nós sermos parceiros na obra do Senhor. E investirmos no ministério das pessoas. Esse é o nosso dever como igreja. É a nossa responsabilidade, diz o autor da revista, versículo 18. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas. O bastante para as minhas necessidades. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É a nossa obrigação, a nossa responsabilidade. Cooperar. E assim fazendo, nós somos abençoados, irmãos. Porque é assim o nosso Deus. Tudo aquilo que a gente faz em favor da obra dele, ele nos abençoa. Ele nos abençoa. Então, entenda que você tem um privilégio de poder ajudar, de poder cooperar com a igreja, para que a igreja possa cooperar com os missionários. É uma parceria que vai bênçãos para a sua vida, mas também é uma responsabilidade de nós. E não deixa para amanhã. Lembra daquilo que nós lemos no começo? O dono dessa obra, ele pode voltar a qualquer momento. E pode te pegar ou me pegar, não fazendo nada. Nós não sabemos se vem de manhã, se vem à noite, se vem à tarde, se vem na madrugada. Mas ele vem. E é melhor ele nos pegar fazendo alguma coisa em favor da obra dele. E não tenha medo de se dar o seu tempo, de se preocupar com o missionário, talvez, escrever uma carta. Não tenha medo de ajudar financeiramente. Não tenha medo de se doar em favor da obra do Senhor. Porque tudo aquilo que você doa na obra do Senhor, você vai receber. Você vai receber. Agora eu digo para você, não faça isso pensando nisso, em receber. Faça porque você ama. Como Paulo, é um exemplo. Olha, eu me alegro em receber, não porque eu estou recebendo, mas porque isso vai ser acreditado a vosso favor diante de Deus. E como eu disse, pessoal, essa palavra aqui, esse crédito, é crédito mesmo, como lá você olha no banco, lá débito e crédito. É a palavra usada na época, né, no original, relacionada ao movimento financeiro. Era um crédito financeiro na vida das pessoas. Não estou dizendo que é um crédito financeiro na sua vida. Não vai sair falando depois que o pastor falou que é um crédito financeiro, né? Se ajuda a Deus, como muitas igrejas falam por aí.
Porque esse crédito, ele pode vir como uma saúde. Ele pode vir como um amparo no momento que você está com dificuldade na sua vida. Você está passando por uma luta e você não olha e não consegue entender como você está vencendo essas dificuldades ou está passando por aquele momento ruim. Pode ser também financeiro no momento que você precisa ou até para o seu prazer, porque eu entendo que também Deus, se você sabe usar para o seu prazer, Deus também te dá. Se isso não mexe com a tua estrutura espiritual, Deus também te dá. Pode ser um amigo que cai na sua vida de bandeja e que te ajuda a superar as dificuldades e as lutas. Esse crédito pode ser N coisas, mas ele acontece na nossa vida. E acontece na vida da igreja. E a igreja que busca isso, ela é uma igreja abençoada. É uma igreja que cresce. Quando nós começamos no ministério, lá em Campinas, ou mesmo antes, como eu disse para eles, quando eu entrei, nós tínhamos um projeto de ajuda a seminaristas que não podiam se sustentar. E como nós tínhamos um bom sustento, um bom trabalho e tudo mais, nós ajudamos seminaristas por muito tempo. Mas Deus me deu uma lição muito grande para mim entrar no ministério. E me deu uma chicotada bem grande. E eu não tive como ficar quieto, eu tive que fazer aquilo que ele mandava. Né? Infelizmente eu não fui sensível à voz dele da maneira correta, então ele precisou dar uma lambada em mim. E aí eu falei, epa, eu acho que é melhor andar pelo amor do que pela dor. E nós entramos no ministério, nós não tínhamos mais condições de pagar o seminário. Aí então eu fui abençoado por isso. Por esse mesmo projeto que eu abençoei, Deus supriu aquilo que nós precisávamos. Isso porque até o pessoal, a igreja na qual nós fomos não tinha condição nenhuma de sustento. E mesmo assim, já ajudava missionários. Ela não tinha condição nem de sustentar um pastor, mas ela ajudava. E nós fizemos uma parceria. E Deus foi abençoando. E em pouco tempo, ela podia me dar um salário, podia me ajudar no sustento. E continuou abençoando a vida de missionários. Tanto é que esse que eu falei que está nesse país, é de lá. Uma igreja pequena. E outro que está no meio dos índios, também é de lá. Ela consegue manter todo o sustento? Não. Porque, manter um missionário fora não é fácil. Nós estamos vendo isso agora, né, Roberto? Quanto está pesado para manter um missionário fora do Brasil. Não é fácil. Mas ela se mantém. Aquilo que ela pode fazer, ela faz. E ela é beneficiada por isso. E assim nós somos beneficiados nessa parceria, nessa unidade. E assim é o nosso Deus, irmãos. E por último, Efésios 6, 17 e 20. Eu vou deixar para a semana que vem, senão vou estragar a aula da semana que vem. Brincadeira. Não ia falar mesmo. Mas se você quer saber sobre o terceiro ponto, você vem. Domingo que vem de manhã. E vem saber o que mais você pode fazer. O que mais Deus quer de você. Mas, irmãos, o que nós podemos tirar desses homens que escreveram a palavra de Deus? Adoração por excelência requer joelhos dobrados. Não apenas mãos levantadas, mas joelhos dobrados. E tirar e buscar a presença do Senhor em jejum e oração. Que isso vai nos trazer sensibilidade espiritual e nós vamos ouvir a voz de Deus. E vamos saber quem levantar e quem enviar. E o que fazer também como igreja. Isso vai nos dar obediência. Obediência. Obediência também para abençoar a vida daqueles que estão no campo missionário.
porque alguns podem trabalhar. E nós louvamos a Deus porque a maioria dos nossos missionários, eles têm estado em lugares que eles podem ter um trabalho. E esse trabalho é até uma bênção, porque dão aula, trabalham na saúde, é até uma bênção. Mas existem lugares que não se tem condição de se fazer nada. E eles precisam, são dependentes de nós. E como é bom saber que eu vou para algum lugar e eu tenho atrás de mim alguém que cuida, que está preocupado. Os irmãos não podem imaginar, sem estando lá, o que é essa dependência na vida de um missionário. Como é bom saber que tem uma igreja que vai estar apoiando em oração, financeiramente, que está preocupado nos detalhes, que está em contato com eles. Como é gostoso, como isso faz bem, e nós podemos fazer isso. Você pode fazer isso, eu posso fazer isso, porque Deus tem nos dado o privilégio de darmos, ao invés de termos a necessidade de receber. Que Deus abençoe a sua vida e você possa ter a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito nessa noite e abrir o coração, teu coração, para a obra do Senhor. Porque nós temos uma ordem do Senhor, que é levar o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Talvez você tenha vindo aqui essa noite e querendo ouvir algo para você. Algo que eu fosse beneficiado. Uma palavra que me elevasse. Uma palavra que isso ou aquilo. Essa é uma palavra que vai te elevar. Essa é uma palavra que vai te dar fidelidade e felicidade. É só você abrir o coração para o Senhor e deixar tu falar. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Porque esse é o desejo de Deus, abençoar essa terra com a sua palavra. Enquanto nós caminhamos para a vida eterna com Jesus. Há um prédio aí atrás cheio de pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. Há um bairro aqui na frente que não conhece a Cristo Jesus e precisa ouvir. Há um bairro aqui do lado. Há uma cidade que precisa ouvir. Há um estado, um país, há uma nação, um continente, um mundo que precisa ouvir que Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu na cruz. Por todos. Mas que eles precisam tomar uma decisão. A palavra de Deus lá em Romanos diz: como se converterão se não há quem pregue? Como a pessoa pode dizer sim ao Senhor se ela nunca ouviu falar do que é realmente uma conversão, de quem é realmente Jesus Cristo, lá em Romanos 10. Mas também fala, como pregarão se não forem enviados? Como podem ir se não forem enviados? E essa é a função da igreja, do poder do Espírito Santo, pregar o Evangelho, enviando pessoas. E eu queria desafiar você a se colocar na presença de Deus e estar participando, junto conosco, como igreja, nesse grande desafio. Que Deus abençoe a sua vida e você possa ter a sensibilidade de ouvir o Espírito nessa noite. Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa e amada presença nessa noite e agradecemos pela Tua palavra, pelo exemplo de Paulo, pela igreja, Senhor Deus, de Antioquia, que levantou esses missionários sensíveis à voz do Teu Espírito. Também por aqueles que cooperaram com a obra e com a vida de Paulo, para que ele pudesse se manter firme no ministério. Deus, nós vemos na vida de Paulo o quanto era importante para ele ter pessoas ao seu lado, ter igreja ao seu lado, irmãos que cooperavam com ele e que participavam, Senhor Deus, dessa obra. E eu sei que todas as pessoas que foram salvas, ó Deus, pela vida de Paulo,
isso também foi creditado na vida dessas pessoas que cooperaram com o trabalho de Paulo, Senhor Deus. E assim, todos aqueles que estão sendo salvos através da vida dos missionários, temos amparado e contribuído, Senhor Deus. Eu sei que vão ser também creditados em favor de todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, cooperam com o trabalho dessa igreja. Assim eu entrego a cada um que está aqui nessa noite, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa encontrar um terreno fértil e possa se manifestar de maneira grandiosa, Senhor Deus, nesses corações. E nós possamos ter uma igreja, não com 4, mas quem sabe um dia com 40, 50, 60 missionários, ó Deus, sendo abençoados pela vida dessa igreja. E eu sei que isso é possível, porque há sobre nós o Teu Espírito, e por Teu Espírito não há impossíveis. E pelos olhos da fé, na confiança da provisão do Senhor, eu creio que um dia podemos chegar a isso, Senhor Deus. Se dobrarmos os nossos joelhos diante da Tua presença, se Te buscarmos, e se essa for realmente a Tua vontade, Senhor Deus. Assim nos colocamos, Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe, Senhor. Ó Deus, que a Tua paz, o Teu amor reine sobre cada coração aqui presente, Senhor Deus. Eu não conheço a semana de cada um. Sei que o Senhor sabe de cada uma delas. Que o Senhor estenda a Tua mão de poder sobre eles, ó Deus. E abençoe essas vidas. Dê conforto e paz, Senhor Deus, a cada um. E naquelas pedras que o inimigo tenta colocar no caminho de cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor nos dê visão delas, Senhor Deus. E que ele seja repreendido em todas as suas atuações, no nome de Cristo Jesus. Dá a cada um uma noite de descanso, um refrigério no coração. E que amanhã, Senhor Deus, não seja apenas mais uma segunda-feira na qual nós temos que trabalhar, mas que possamos levantar, Senhor Deus, e dizer: mais um dia o Senhor tem nos dado, mais um dia nós temos para testemunhar, para abençoar a vida de pessoas no trabalho, na escola ou nos nossos lares. E assim possamos passar a segunda, a terça, a quarta, toda semana, ungidos pelo Senhor, brilhando pelo Senhor, Senhor Deus, tendo o bom perfume de Cristo. Assim nós declaramos, ó Deus, a vitória do Senhor sobre cada vida aqui presente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana e até amanhã cedo para quem vem, quarta-feira, para quem vem na quarta, ou no sábado e domingo, ou até no grupo familiar.